Fala, turma linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo. Estamos estudando ecologia, não é isso, pessoal? E vamos continuar a bateria de questões, a resolução de questões sobre as espécies exóticas. Vamos lá? Veja, estamos na questão número 3, pois no vídeo anterior, tá certo? A parte 1 da resolução de questões sobre espécies exóticas, nós já resolvemos duas questões de alto nível. Então, dê uma olhadinha lá e depois venha para aqui para a gente continuar, certo? Questão número 3, vamos ao texto. Olha, considere as afirmações abaixo sobre a introdução de espécies exóticas em um ecossistema. A questão sobre a introdução de espécies exóticas em um ecossistema como a dos javalis na região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, pessoal, nós estudamos na parte teórica de espécies exóticas que o javali é uma espécie presente no Brasil, tá certo? Mas que é exótica, tá certo? Ela não é uma espécie nativa aqui do nosso país. E aí vamos julgar as três em verdadeiro ou falso e depois vamos embaixo aqui procurar quais são as corretas. Olha, a disseminação dos javalis causa problemas pela escassez de predadores naturais que controla a população desses animais. Observe, pessoal, a escassez, o que seria isso? A falta de predadores, tá certo, naturais, para quem? Para os javalis, faz com que a população desses animais aqui aumente muito. E esta população de javali em grande, tá certo, quantidade aí, esse aumento exagerado nessa população de javalis causa problemas, causa danos ali onde? Nos ecossistemas, tá certo? Afeta as cadeias alimentares, pode causar danos a plantações. Então aqui está correto, certo? A escassez de predadores contribui aí, tá certo? Para este aumento, essa disseminação, tá certo? Este aumento aí na população. E aí o número 2, vamos ver se tem algum erro, se está correto. Olha, a degradação dos ambientes naturais favorece as espécies exóticas. Veja o que é que está dizendo aqui, ó. A ocupar ambientes anteriormente usados pelas espécies nativas. Está certo ou está errado? Pense aí, me dê um minutinho, vou esperar. Leia e diga se está certo ou está errado. Isso aqui está o quê? Isso aqui está, se você disse correto, você acertou, está correto. Sabe por que está correto? Olha, quando eu degrado um ambiente natural, as espécies exóticas vão ser, tá certo? Elas serão favorecidas pelaquela alteração que tem ali naquele ambiente natural, onde não há predador, onde não há parasita para ela. Mas, uma vez que eu degrado aquele ambiente natural onde já existiam as espécies nativas, essas espécies nativas aqui, olha, tá certo? Elas sofrem prejuízo. Então, a degradação dos ambientes naturais favorece as espécies exóticas a ocupar anteriormente um ambiente usado, tá certo? A ocupar ambientes anteriormente usados pelas espécies nativas. Degradar o ambiente natural, as espécies nativas vão sofrer com isso, enquanto que as exóticas podem sim se dar bem, tá certo? Com esta alteração aí do ambiente natural. Então o número 2 está correto. E aí vamos lá no número 3 para a gente jogar aqui certinho. Vamos lá ver o que ela trouxe. Observem. As espécies exóticas invasoras são consideradas uma das causas da perda da biodiversidade. Pessoal, espécie exótica, tá certo? Aquela espécie que veio de fora, tá certo? De um ambiente que não é este ao qual ele está inserido e que causa prejuízo, por isso invasora. Elas alteram a biodiversidade, sim ou não? Elas causam perda, tá certo? Alteração aí na biodiversidade, sim ou não? Sim, colabora para perda da biodiversidade, então tá correto. Gabarito, olha, apenas um não, né? Apenas a 2 não, 1 e 3 apenas não, 2 e 3 não. Gabarito, letra E. Todos estão corretos. E aí, você já se inscreveu no canal, compartilhou o canal certinho, deixou o like, tá gostando do conteúdo? Pessoal, é dessa forma que nós resolvemos baterias de questões, tá certo? Olha, destruindo mesmo as bancas, analisando alternativa por alternativa e vendo o que é que tá certo, o que é que tá errado, puxando setas. E assim, sem dúvida alguma, com seu esforço, você vai conseguir aquilo que você tanto deseja. Continue estudando, continue acreditando em você, porque você vai mais longe do que você imagina. Você é capaz, tá certo? E aí vamos continuar resolvendo. Deixa o like se você está gostando do vídeo. Inscreva-se no canal, compartilhe com um colega que também está estudando. Tá certo? Que esse não vai, como eu sempre digo, né, tomar a sua vaga. Se você se dedica, você vai conseguir sim ocupar ali
aquele lugar que você tanto deseja. Mais uma, vamos lá, Enem 2022. Foi logo ali, né? Enem 2022, vamos ver aqui, ó, o que ele cobrou. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator desse processo. Ou seja, a extinção de espécies exóticas pode causar a extinção de espécies nativas. Já discutimos bastante isso aí, tá certo? Nas aulas anteriores. Aí, a jaqueira, Artocarpus heterophyllus, é um exemplo, tá certo? Por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Então a jaqueira, ela não é uma espécie nativa do Brasil. Ela é uma espécie, tá certo? Olha, a questão está dizendo aqui, ó. Ela é uma espécie originária de onde? Originária da Índia e que foi introduzida aqui e que se aclimatou e se deu bem em praticamente todo o território nacional. Então a jaqueira é uma espécie exótica. Casos como dessa árvore podem provocar redução na biodiversidade nativa, certo? Pois elas, e aí? Pense aí um minutinho, qual seria o gabarito? Me diga aí qual seria o gabarito dessa. Seria a letra A? Veja a letra A, o que é que está dizendo. Casos como desta árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois, letra A, ocupam áreas de vegetação nativa. A jaqueira que veio de fora, ela ocupa área de vegetação nativa, sim ou não? Correto. E substituem parcialmente a flora original. Olha, a espécie exótica aqui. Existe ainda espécie nativa? Ainda existe. Mas é correto que essa jaqueira está substituindo, tá certo? Ela, por exemplo, parcialmente, boa parte ali de quê? Da flora, do conjunto de plantas ali daquela área original, tá certo? O conjunto dos vegetais ali. Os vegetais nativos, a flora ali nativa vai ser parcialmente substituída por seres exóticos, como a jaqueira, por exemplo. Então o Enem nos entregou aqui, né? Letra A, certinho? Gabarito letra A. Vamos ver a letra B sem perder tempo. Estimulam, olha, casos como dessa espécie exótica, estimula a competição por seus frutos entre animais típicos da região e elimina as espécies perdedoras. É assim, ó, vamos supor, aí tá aqui a jaqueira e tem, tá certo, animais, tá dizendo aí a questão letra B que os animais típicos daquela região vão competir pelo fruto da jaqueira, por exemplo. E aquele, tá certo, que não se der bem, que for a espécie perdedora, vai ser eliminada, tá certo? Vai ir à extinção. É isso que acontece? Não, tá certo? Não é isso que acontece. Ela não vai estimular a competição. É certo que os animais podem até comer ali o fruto dela, mas necessariamente dizer que vai estimular a competição pelo fruto, certo? E que vai eliminar as espécies perdedoras, isso aqui está o quê? Incorreto, certo? Depois a letra C, observe o que, é que a letra C trouxe aqui, ó. Altera os nichos ecológicos, sim, tá certo? Pois ocupa os nichos das espécies nativas e aumenta o número de possibilidades das relações entre os seres daquele ambiente. Pessoal, altera os nichos ecológicos, sim, mas não aumenta o número de possibilidades. As espécies exóticas, elas diminuem, tá certo? Olha, elas diminuem o que? A biodiversidade. E quanto mais eu diminuo ali a biodiversidade, eu não vou aumentar, eu vou reduzir o número de quê? De possibilidade de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Então, eu vou reduzir e não aumentar, certo? Então, aqui está o quê? Incorreto. E aí a letra D, vamos ver aqui onde é que está o erro da letra D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. As espécies exóticas, tá certo? Podem sim apresentar alta taxa de reprodução, tá certo? Mas elas não vão se manter com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Pois se o ambiente não comporta determinada quantidade de seres, não é porque ela é exótica que ela vai, tá certo? Se manter ali. Ela pode ter sim essa alta taxa de reprodução, mas ela acaba o que, pessoal? Eliminando muitas vezes as espécies nativas para dar espaço para ela, tá certo? Mas falar que ela se mantém com o número de indivíduos superior à capacidade limite, à capacidade de suporte do ambiente, aí extrapolou, tá certo? Então aqui está o que? Incorreto. E depois a letra E.
Observa a letra E, o que é que trouxe? Diminui a relação de competição entre os polinizadores e facilita a ação de dispersores de sementes de espécies nativas. Olha, os polinizadores é aquele, tá certo? Que vai levando o grão de pólen ali da estrutura masculina, tá certo? Para a estrutura feminina ali da flor, pode ser na mesma flor ou em flores diferentes. Mas aí, pessoal, eu vou falar que a espécie exótica vai diminuir a competição existente entre esses polinizadores. Isso aqui está o quê? Errado. E aí vai falar que a espécie exótica vai facilitar a ação de dispersores. Dispersor é um animal que, por exemplo, transporta ali. Imagina aí, um mamífero que dispersa ali, que espalha ali sementes de determinada angiosperma, determinada planta, determinado fruto, que pega o fruto ali para comer e espalha a semente. Tá dizendo aqui que a espécie exótica, tá certo? Vai fazer o quê? Facilitar a ação de dispersores de sementes das espécies nativas. Não, elas vão afetar negativamente a espécie nativa e não facilitar a ação de dispersar, de espalhar as sementes das espécies nativas. Gabarito letra A. Certinho, turma? Que questão bacana, não é nem cobrando espécies exóticas, para vocês verem, tá certo? Que esse assunto é um assunto em alta, tá certo? Que é muito cobrado. Ecologia, o estudo das relações do meio, tá certo? As espécies exóticas, isso é muito comum aí, ser cobrado em diversas bancas, inclusive aí, tá certo? No Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, certo? E agora, mais uma questão. Vamos agora trabalhar com a PUC. O que é que a PUC trouxe aqui pra gente? Observe. PUC, tá certo? O texto a seguir serve de referência para a questão que nós iremos fazer, certo? O caramujo gigante africano, a chatina folica, certo? É considerado uma das 100 piores espécies invasoras do planeta, pois representa uma ameaça à saúde pública, aos ambientes naturais e à agricultura em diferentes países. No Brasil, o caramujo africano foi introduzido clandestinamente no fim da década de 80 em uma feira agropecuária em Curitiba, com o objetivo de ser comercializado como escargot. Os caramujos eram vendidos como matrizes para potenciais criadores, com a promessa de retorno financeiro rápido e seguro. Aos interessados era ensinada a forma de manutenção em cativeiro. Posteriormente, a iniciativa se repetiu em diversos municípios brasileiros, nos quais eram vendidos kits contendo matrizes e caixas apropriadas para iniciar a criação. As características do Achatina folica, como porte avantajado, plasticidade adaptativa, certo? Elevada prolificidade e resistência a variáveis bióticas e abióticas, tornaram vantajosa sua criação comercial em relação aos escargots verdadeiros. As espécies do gênero Helix, tá certo? Entretanto, esses atributos foram os mesmos que potencializaram o seu perfil como agressiva espécie invasora. A presença da espécie Achatina folica tem se mostrado desastrosa, especialmente para as espécies nativas, uma vez que o caramujo, olha que texto, a PUC é banca de alto nível, certo? E aí, pessoal, a banca, estamos fazendo uma questão de alto nível. Eu falei sobre o que aqui? Quem é o nosso personagem aqui dessa questão? O caramujo gigante africano, que foi introduzido aqui no Brasil, tá certo? Clandestinamente na década de 80, com o objetivo aí de quê? Tá certo? Olha, tá dizendo aqui, ó, com o objetivo de ser comercializado como escargot. Tá certo? Mas acabou que não deu certo e aí esses seres foram soltos aí na natureza, tá certo? Nos ecossistemas e ameaçam, tá certo? Ameaçam a saúde pública, ameaçam os ambientes naturais, ameaçam a agricultura, falta predadores, faltam parasitas e ameaçam também, olha, os caramujos nativos. Então, olha o que eu estou dizendo aqui, ó. A presença da espécie Achatina folica tem se mostrado desastrosa, especialmente para as espécies nativas, uma vez que esse caramujo africano, olha a PUC aí, vamos resolver questões lá em cima, tá certo? Olha aí o que ela trouxe, qual seria o gabarito? E aí, letra A, veja, por que o caramujo africano, tá certo? O que é que está perguntando? Olha, por que o caramujo africano, a presença desse caramujo, tem se tornado desastrosa, especialmente para as espécies nativas? Por quê?
porque compartilha o mesmo hábitat e do mesmo nicho ecológico que os caramujos nativos. Mas isso não provoca competição. Ocorre um predatismo, podendo levar as espécies nativas à extinção. Não é um predatismo que acontece, tá certo? Não é uma predação que esse caramujo vai fazer com os caramujos nativos. O que acontece é o quê? Competição, tá certo? Pelo hábitat, tá certo? Competição, porque desempenha ali nicho ecológico semelhante. Então tem uma competição do tipo interespecífica. E falar que não tem, que não ocorre competição, torna a questão que é errada, certo? Então a letra A está incorreta. Olha a letra B, o que foi que trouxe. Letra B, né? É um animal exótico. Por esse motivo, compete com os animais nativos. Exatamente, é exótico que compete com os nativos, está correto. Essa relação harmônica pode levar os animais nativos à extinção. Pode sim levar os animais nativos à extinção, mas quando eu tenho uma espécie exótica aqui competindo com o nativo, não é uma relação harmônica. Seria aqui uma relação de que tipo? Uma relação desarmônica, pois o quê? Os nativos são prejudicados. Aqui não é harmônica e sim desarmônica. Está errado, né? Não é a letra A, tá certo? E nem é a letra B. Vamos ver a letra C, ó. Tem uma elevada resistência a fatores bióticos e abióticos, aliados ao comportamento de enterramento e estrivação, tá certo? Revelando a baixa capacidade adaptativa da espécie quando comparada às espécies nativas. Pessoal, falar que eles têm aqui, olha, tá certo? Essa estivação é uma dormência, baixar o metabolismo, tá certo? Em época de escassez de água. Eles têm aqui resistência a fatores bióticos e abióticos, comportamento de enterramento, esses atributos que eles possuem aqui. Isso aqui revela a baixa capacidade adaptativa deles, ou isso aqui revela uma alta capacidade adaptativa das espécies exóticas? Não é baixa capacidade, sim o quê? Alta capacidade adaptativa, com esses atributos que a questão aqui nos mostrou. Então isso aqui está o quê? A letra C está incorreta, certo? É a D ou é E? Escolham aí, D ou E. Um minutinho, vamos lá. Leiam, rapidão. D ou E? Isso, vamos lá, né? Será que vocês marcariam a letra D? Vamos lá ver o que a letra D trouxe. Observe. Apresenta uma estrutura raladora denominada de rádula, inexistente nos gastrópodes nativos, facilitando dessa maneira a competição. Pessoal, a rádula, tá certo? Nós estudamos quando estamos trabalhando lá a zoologia, certo? A rádula é uma língua raspadora que está presente nos gastrópodes. Gastrópode é um grupo dentro de quê? Dentro dos moluscos. É o grupo do caramujo, da lesma, tá certo? E do caracol. Essa rádula aqui, ó, presente no africano, certo? Não é inexistente nos outros, nos nativos. Pode estar presente ali sim, tá certo? Então está dizendo aqui, ó, que apresenta uma estrutura raladora denominada de rádula, essa língua raspadora, que é inexistente aqui nos gastrópodes nativos. Tá certo? Não. Pode existir sim ali nos nativos, não apenas no exótico, certo? E então isso aqui torna a questão o quê? Incorreta. Então sobrou para nós aqui a letra E, vamos ver se está correto, certo? O que é que nós trouxemos aqui na letra E? Olha, compartilha a espécie exótica, compartilha o mesmo hábitat e do mesmo que nicho com os caramujos nativos. Então, se tem o mesmo hábitat e o mesmo nicho ecológico que os nativos, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma competição interespecífica entre espécies diferentes, porque a exótica é diferente da espécie nativa, certo? E, consequentemente, pode levar os caramujos nativos até o quê? Até a extinção. Então, isto aqui foi a questão de quê? A questão da PUC. Que questão bacana. Só questão lá em cima, certo? Só questão lá em cima mesmo, para a gente destruir. Quando a gente pegar qualquer questão aí de Enem, tá certo? De qualquer vestibular, de concurso. Então, continue conosco aqui, tá certo? Continue acompanhando o canal. Deixa o like se o vídeo foi útil, certo? Inscreva-se no canal, compartilhe bastante e eu aguardo você na nossa próxima aula de ecologia. Não percam, certo? Fiquem ligados e forte abraço. Até mais.